O capítulo 3 termina com uma preciosa lição. Olha o versículo 30. 3:30. O que diz o texto? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. No capítulo 1, diz que Daniel continuou. No capítulo 3, o rei fez prosperar. Por quê? Porque eles eram fiéis ao Senhor. E todo aquele que for fiel ao Senhor também vai prosperar. E quando falamos em prosperidade, pode até ser prosperidade nesta vida, mas a principal prosperidade é a vida futura, é a vida eterna, a vida que aguarda a todos nós. Por isso, não se esqueça das lições do capítulo 3. Que nós possamos, com Ananias, Misael e Azarias, buscarmos ser exemplo de fidelidade, para que Deus também nos faça prosperar. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Fiel a toda prova, os 3 jovens na fornalha. Na mensagem de hoje estaremos estudando o capítulo 3 do livro de Daniel com o pastor Adelton Oliveira. Iremos tirar uma grande lição desses 3 jovens que foram jogados na fornalha. E a grande lição que nós devemos tirar dessa história desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, é que nós devemos permanecer fiel a Deus em meio a toda prova. Por isso, no vídeo de hoje, resolvi trazer essa mensagem com o pastor Adelton Oliveira, falando a respeito da história desses 3 jovens, pois ela sim nos serve de lição para que nós possamos aprender a ser fiel em meio às provas. Quero convidar os irmãos a assistir esse vídeo até o final para que você saia daqui hoje edificado e instruído com essa palavra. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Capítulo 3, verso 1 é dito que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Interessante, o capítulo 3 começa dizendo de uma imagem de ouro. Porque a imagem era toda de ouro. Porque na estátua do sonho, apenas a cabeça representava a Babilônia. Mas Nabucodonosor não queria perder o poder. Então ele fez uma imagem toda de ouro, simbolizando que a glória de Babilônia jamais passaria. Agora, essa cidade, esta imagem, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Essa é uma medição bíblica. E côvado, você já sabe, é aquilo que vai do cotovelo à ponta do dedo maior. E, em tese, eles falam em 43 centímetros, outros estudiosos em 46, 48. Para ficar mais didático, vamos pensar que um côvado é 50 centímetros. Então, ele fez uma imagem toda de ouro, de 30 metros de altura, por 3 metros de largura. Quanto ouro ele gastou nisso? Não dá para imaginar, né? Agora, por que é que esses números foram escolhidos? É porque os babilônicos, eles não só inventaram um sistema sexagesimal, mas eles também eram politeístas. E para cada deus babilônico era dado um número. E o 60 era o número do deus mais poderoso. E o 6 era o menor deus em Babilônia. Então, a imagem estava repleta dos deuses da Babilônia. Por isso esse número foi escolhido. E quando os babilônicos quisessem falar a respeito de todos os deuses, eles usavam o número 600. Então, 600 é uma alusão a todo o panteão. O 60 pertence a Marduk e o 6 ao seu deus menor. Essa imagem era uma imagem ofertada às divindades da Babilônia. Interessante que, vendo isto, nós nos perguntamos qual é o objetivo do rei ao fazer essa estátua. O texto deixa claro. O verso 2 diz assim:
Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele chamou toda a elite de Babilônia, todos os líderes, todos aqueles que tinham posição política. E o versículo 3 diz que eles se ajuntaram ali, os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, para a consagração da imagem. Todos se reuniram, todos atenderam o conselho do rei. E qual foi a orientação? Nabucodonosor deu a seguinte orientação: o arauto vai apregoar em voz alta e ordenar: ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então era uma questão de adoração, veneração aos deuses babilônicos e ao representante de Babilônia, Nabucodonosor. Todos deveriam se prostrar. Então ali na planície de Dura, não só foi dada uma orientação, mas como também já veio uma ameaça. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então era uma adoração compulsória. Todos foram obrigados a adorar. Não havia possibilidade de dizer não. Então vamos recapitular o quadro completo da cena. Primeiro, você tem ali um soberano. Este é Nabucodonosor. Você tem ali uma imagem falsa. Por que era falsa? Porque a verdadeira possuía 4 metais. Você tem ali uma adoração forçada, porque o verso 6 diz que quem não adorasse, morreria. Você tem ali a união da igreja e do Estado, porque Babilônia tinha sua dimensão política, mas agora dava as mãos à dimensão religiosa. Uniu a igreja ao Estado. E você tem ali também um decreto de morte para aqueles que não adorassem. A sentença era a morte. Não era a prisão, não era o desterro, era a morte. Você consegue ver um paralelo nisso na história? Nós sabemos desse paralelo. Quando é que isso vai acontecer? Vamos para Apocalipse. E aqui no capítulo 13, você tem o paralelo exato desse acontecimento. Você tem no versículo 11 de Apocalipse 13, um poderoso soberano, a besta, que surge da terra, que vai levar o mundo a adorar a besta que saiu do mar. Você tem uma imagem falsa, e esta imagem é falsa porque ela tenta substituir a lei de Deus, o mandamento do sábado, por um dia espúrio, o domingo. Você tem uma adoração forçada, porque a princípio, quem não aceitar esta adoração no primeiro dia da semana, não vai poder comprar e nem vender, e depois será declarado réu de morte. Você tem a união da igreja e do Estado, porque haverá leis civis impondo esta obrigação, e você vai ter uma pena de morte, que é o decreto de morte. Então, o pano de fundo para se entender Apocalipse 13 é Daniel 3. Tudo já aconteceu no passado. E eu poderia acrescentar aqui um 6º elemento. Assim como lá no capítulo 3 de Daniel, você tem um remanescente que permanece leal. Em Apocalipse 13, você tem também um remanescente que vai permanecer leal. Então a prova, ela vai se repetir. Então nós já vimos aqui nas noites passadas que o objetivo das histórias do livro de Daniel é nos encher de esperança e otimismo e dar para todos nós lições espirituais. E a lição básica do capítulo 3 é que cedo ou tarde
nós seremos desafiados em nossa fé. A nossa fé será provada. E ao estudarmos os eventos finais da história desse mundo, nós percebemos que chegará o dia em que a cristandade vai se unir em torno da santidade de um dia. E esse dia será o domingo, o primeiro dia da semana. Bom, basta você ver aí os noticiários, acompanhar os movimentos do Papa, e você já sabe que há muitas décadas já existe um movimento assim. O mundo está caminhando para a santificação de um dia. E a gente olha e pensa assim, mas isso parece tão distante da realidade hoje? Não é tão distante. Alguns meses atrás você se imaginava de máscara dentro de uma igreja? Não, há um acontecimento global que forçou o mundo a isso. Haverá um outro acontecimento global que forçará todos. E quando eu falo todos, eu falo de cristãos e não cristãos, a separarem um dia na semana para atividades religiosas. E esse vai ser o domingo. E eu e você teremos que ser esse remanescente de Apocalipse 12 e 13. É por isso que Deus nos permite chegar em provas. Porque a cada prova que chega à nossa vida, Deus nos está preparando para os eventos que ainda terão lugar. E aí vem o Cristo e diz assim, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, no muito não será. Então, se eu não aceito com paciência as provações que eu recebo hoje, eu não estarei me preparando para as grandiosas que ainda virão. Nós temos então 3 jovens que não se prostraram. E eu queria que você lesse comigo aqui, no versículo 17 e 18, a decisão que esses jovens tomaram. A princípio, quando todos os instrumentos foram tocados, toda a multidão, que nós não sabemos quantos eram, se prostraram na planície de Dura. Todos se prostraram. E ficou fácil de ver que 3 jovens não se prostraram. O rei ficou furioso, porque eles foram denunciados. E foi dito para o rei, olha, 3 desses cativos judeus. E aqui você percebe mais uma vez o desprezo pelos judeus que eram escravos em Babilônia. Eles não se prostraram, eles não fazem questão no teu decreto. Então o rei Nabucodonosor, irado, dá para eles uma segunda chance. Por que é que você acha que Nabucodonosor deu uma segunda chance? Ele teria feito isso com qualquer outra pessoa? Certamente não. Nabucodonosor conhecia Daniel e conhecia Ananias, Misael e Azarias. Ele conhecia. Nabucodonosor entendia um pouco do Deus desses jovens. E por isso ele resolve dar uma segunda chance. Se fosse outra pessoa, o rei não estaria preocupado em dar uma segunda chance. Teria jogado direto na fornalha. Mas não, o rei deu uma segunda chance. Você percebe que há um temor de Nabucodonosor aqui. Há um conhecimento do Deus que esse jovem serve. Mas por que Daniel não está na cena? E você já se perguntou isso, né? Por que Daniel não está na fornalha? Bom, nós temos 2 possibilidades e nenhuma delas são finais. Uma delas é que Nabucodonosor, sabendo de tudo o que se passaria e que Daniel não se prostraria, o teria enviado em alguma missão, bem longe de Babilônia, nessa ocasião, para que ali ele não estivesse. Essa é uma possibilidade, de que Deus, o próprio rei, o havia enviado em alguma missão, para que ele não estivesse naquele momento, porque o rei sabia que ele não aceitaria se prostrar como os demais. Alguns dizem que ele estava presente, mas que ele tinha uma posição tão elevada ao lado do rei, que era como o próprio rei. E ali estava ao lado do rei e não tinha necessidade de estar lá na planície para se prostrar. A verdade é que os 3 jovens ali estavam e eles não se prostraram. O rei chama e disse, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou pedir à banda que toque mais uma vez. E quando a banda tocar, se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha do fogo ardente. Agora leia comigo o capítulo 3, versos 17 e 18. Olha a resposta
desses 3 jovens ao rei Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coragem. No capítulo 1, verso 8, Daniel diz assim, o texto diz assim: Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Essa firmeza de Daniel é vista também nos seus companheiros. Rei, se o nosso Deus a quem nós servimos quiser livrar, Ele pode. Mas se Ele não quiser, não tem problema. Mas nós não vamos adorar os teus deuses. Você percebe pela resposta que o prostrar-se à imagem era uma clara veneração aos deuses da Babilônia? Nós não vamos adorar os teus deuses. E por que eles se propuseram a isto? Porque o primeiro mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, verso 3, diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Que coragem desses jovens. Eles não tinham outro Deus. Trazendo para os nossos dias, muitas vezes não somos chamados a ir para um local onde nossa fé publicamente é desafiada. Mas todos os dias, falsos deuses se levantam para que nós os adoremos. E nós temos que fazer uma pesquisa, um exame de consciência, para saber quais são esses falsos deuses que muitas vezes nós estamos adorando. Eu posso enumerar alguns deles para vocês. Existe por aí o falso deus da riqueza. E tem pessoas que desde que acordam, elas só pensam no dinheiro. Elas vivem para fazer fortuna. Elas não trabalham para ter condições de levar uma boa vida. Elas trabalham ou nem trabalham, mas roubam, pisam, trapaceiam para ter mais e mais e mais. O dinheiro virou um Deus para milhares. E por causa desta adoração a esse Deus, é esquecida a família, é esquecida a saúde, são esquecidos os princípios. Um falso Deus. Tem um outro falso Deus que se levanta: a moda. E como esse falso Deus atrai? E as pessoas querem andar na moda. Tem gente que não tem o que comer em casa, mas o tênis top, ou a calça top, tem que ter. Pode faltar o arroz, mas a moda tem que ser seguida. Uma vez no Bíblia Fácil, veio uma senhora, e depois de começar os estudos, na mesma semana ela tomou sua decisão. Ela disse: pastor, o senhor me batiza? E eu disse: batizo. Mas quando eu falo em moda, eu envolvo todos os aspectos da vaidade humana, não só masculina, mas também feminina. E ela disse para mim assim: eu quero muito então que o senhor me batize. Só tem um problema, pastor. Estas joias, e ela me mostrou brincos e colares, me acompanham desde o meu nascimento. E isso eu não tiro. Eu disse: você não está disposta a tirar? Ela disse: não. Eu disse: não tem problema. Eu também não te batizo. Mas o senhor não vai me batizar só por causa dessas joias? Eu disse: não. Eu não te batizo porque o seu coração não é de Cristo, é das joias. O seu apego é às joias. Ela disse: mas me mostra na Bíblia. E eu fui para a Bíblia. Eu fui para Timóteo, fui para Pedro. Mostrei para ela que o adorno do cristão que importa é o interior, é a pureza de coração. O apego a estas coisas afasta de Deus, torna essas coisas amuleto. Ela disse: mas pastor, se eu tirar isto e sair na rua, parece que eu estou nua.
Eu disse, mas só parece. A senhora não está. A senhora não nasceu com isso. E claro que com todo carinho, eu fui falando para ela. Finalmente, depois de um dia de diálogo, ela tomou sua decisão. Ela tirou tudo e eu pude batizá-la. Passaram-se uns 8 meses. Eu recebi um telefonema dos parentes dela, dizendo que aquela amiga havia acabado de falecer. O quanto aquela mulher se apaixonou por Cristo. Ela voltou para a sua cidade e ela começou a assistir à igreja e nunca mais parou. Mas meses depois, ela descansou no Senhor. E eu fico pensando, ídolos que nós erguemos todos os dias, coisas que nos trazem ilusão, que nos separam daquilo que é vital. E o que é vital, pastor? Vital é você no céu. Isso é importante. O resto é periférico. Então, se existe alguma coisa que atrapalha a sua comunhão com Cristo, se existe alguma coisa que separa você, se existe algo que chama mais a sua atenção do que o Senhor Jesus, isso é um ídolo. Pensa nos seus ídolos. O que é que dá mais prazer você do que estar numa igreja? O que é que te dá mais prazer do que estudar a Bíblia? Do que ter momentos a sós com Cristo? Você tem ídolos na vida? Não se prostre mais diante deles. Porque se você não vencer esses pequenos ídolos que se levantam todos os dias, você não vai ficar de pé na planície de Dura quando os instrumentos forem tocados. São as pequenas batalhas vencidas todos os dias que nos possibilitam a grande vitória final. Então não tenha ídolos na sua vida. Se você sabe de alguma coisa que separa você de Cristo, e pode ser um DVD, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um site, pode ser um hábito. Eu não sei. Você sabe. Foge disso. Foge desse ídolo. Mas pastor, isso está tão arraigado na minha vida. Não existe milagre que Jesus não possa fazer. Não existe apego que Ele não possa tirar. E as palavras daquela minha amiga ficaram gravadas na minha mente. Pastor, se eu tirar estas joias e sair na rua, eu me verei nua. Mas Cristo arrancou essa idolatria por algo que estava preso no coração, por uma vida, e trouxe liberdade para essa mulher. Cristo quer trazer liberdade para você também. Não importa o tamanho do seu ídolo, Ele tem o poder de ajudar você a vencer. Isso aconteceu com os jovens. É por isso que a promessa de Deus para mim e para você é: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa foi preciosa para Ananias, Misael e Azarias. A chama não ardeu neles. Mas o detalhe interessante desse slide é que em dado momento o rei Nabucodonosor veio e disse: escuta, eu estou com um problema de vista ou o que está acontecendo? Nós não jogamos 3 lá dentro? Mas eu estou vendo 4. E alguém explicou: sim, jogamos 3 só. Mas por que tem 4? E esse 4 é semelhante ao Filho do Homem. Nabucodonosor viu Cristo caminhando na fornalha junto com seus amigos. Uma outra lição preciosa desse capítulo 3. E sabe qual é? Deus não vai impedir que às vezes a fornalha chegue na sua vida. Às vezes Ele não impede. Às vezes Deus não impede que a prova chegue. Ele não deu para você essa segurança. Mas Ele deu uma segurança.
mesmo se a fornalha chegar, ele vai andar com você no meio do fogo. Ele talvez não impeça que a doença chegue, mas ele vai estar ao leito junto com você. Pode ser que ele não impeça que o desemprego bata a sua porta, mas ele vai providenciar tudo que você precisa. Então Cristo não nos promete uma vida isenta de sofrimentos, mas ele promete a presença dele, mesmo em meio ao sofrimento. E esses jovens viram o Cristo pré-encarnado e caminharam com ele no meio do fogo. E o rei Nabucodonosor mais uma vez traz esses jovens para fora e vai bendizer mais uma vez ao Deus de Daniel, que é o Deus que livra. Pode ser que eu e você sejamos chamados a passar por provas severas. Pode ser até que a morte bata a porta em nossa casa. Mas Cristo vai estar aí. Lembre-se de João 11, um dos menores versos da Bíblia, eu acho que é o verso 35, onde diz assim que Jesus chorou. Um dos menores versos, mas de maior significado. Ele chora quando a família humana sofre. Ele chora. Ele é um Deus que sente dor. Um Deus que se compadece. Um Deus que não está alheio aos sofrimentos, às necessidades. É um Deus que se importa, que se preocupa. E quando algo acontece com você e fere você, isso fere também ao coração de Deus. É por isso que na analogia paulina, escolhida por inspiração do Espírito, Paulo vai dizer que nós, a igreja, somos o corpo e Cristo é o cabeça. E dizem os especialistas que quando você sente qualquer dor, não importa a parte do corpo, primeiro essa dor é sentida no cérebro, depois na parte. É porque nenhuma dor atinge o povo de Deus sem primeiro atingir a Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas Ele vai estar conosco, mesmo nos momentos difíceis, mesmo. O capítulo 3 termina com uma preciosa lição. Olha o versículo 30. 3:30. O que diz o texto? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. No capítulo 1, diz que Daniel continuou. No capítulo 3, o rei fez prosperar. Por quê? Porque eles eram fiéis ao Senhor. E todo aquele que for fiel ao Senhor também vai prosperar. E quando falamos em prosperidade, pode até ser prosperidade nesta vida, mas a principal prosperidade é a vida futura, é a vida eterna, a vida que aguarda a todos nós. Por isso, não se esqueça das lições do capítulo 3. Que nós possamos, com Ananias, Misael e Azarias, buscarmos ser exemplo de fidelidade, para que Deus também nos faça prosperar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.